Olá, turminha do sexto ano. Espero que todos estejam bem. E dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre a crosta terrestre e o solo. Os solos, eles são formados a partir da ação do intemperismo. Nós já falamos sobre isso anteriormente, né? Que é a ação do vento, a ação das chuvas. E eles vão ser constituídos basicamente por rochas fragmentadas, como a gente pode observar aqui, matéria orgânica, que são animais e plantas em decomposição, seres vivos, como a gente também pode observar aqui, né, como temos algumas minhocas, por exemplo, além de água e ar, que vão estar presentes aqui também. O solo é formado a partir de uma rocha matriz. Essa rocha aqui, ela vai sofrer ação de vento, das chuvas, além de alguns organismos que também vão fazer a degradação dessa rocha, tá? E dar origem aos solos. Alguns fatores eles vão ser determinantes, né, para o tipo de solo. Por exemplo, o tipo de rocha matriz que deu origem a ele, o clima da região, a quantidade de matéria orgânica presente ali, o tipo de vegetação, o tempo de formação daquele solo, a velocidade de escoamento da água, né, que a gente chama de permeabilidade, e a gente vai falar dessa permeabilidade um pouquinho mais para frente. O solo ele apresenta algumas características, como a cor, que está relacionada ao tipo de material que compõe. Por exemplo, solos que são ricos em areia, eles têm uma tendência a ser mais amarelados. Solos que têm muita quantidade de matéria orgânica, ele tem uma cor mais escura, tendendo ao preto. A textura é uma outra característica do solo, e ela está relacionada ao tamanho das partículas que compõem esse solo. Por exemplo, a areia são partículas grandes, e já a argila são partículas pequenininhas, tá? A porosidade está relacionada com a textura. O que é isso? A porosidade é o grau de agregação das partículas. Se as partículas são grandes, geralmente elas não ficam bem juntinhas. Já partículas pequenas, elas conseguem ficar bem agregadas, bem juntinhas. A permeabilidade está relacionada com a porosidade. A permeabilidade, como a gente falou até alguns slides atrás, ela está relacionada com a capacidade de o solo deixar passar água e ar entre seus poros. Então, que forma acontece isso? Se as partículas não estão tão agregadas, não estão tão juntinhas, o ar e a água passam entre elas facilmente. Agora, se essas partículas estão bem juntinhas, a água e o ar vai ter um pouquinho mais de dificuldade de passar. Se a água e o ar passam facilmente, esse solo tem uma permeabilidade boa. Se não, ele é pouco permeável. O tipo de solo. Existem diversos tipos de solo, tá? Aqui eu vou apresentar 3 para vocês. Os solos arenosos, eles têm um teor de areia igual ou superior a 70%. Como eu disse anteriormente, a areia, as partículas não ficam bem juntinhas, então a água e o ar passam facilmente, são solos bastante permeáveis. Como eles são bastante permeáveis, eles são pobres em nutrientes. Por quê? Porque a água passa muito fácil, então acaba que ela lava um pouco aquele solo. A água passa e acaba retirando também os nutrientes. Então não é um bom solo para plantio. Já os solos argilosos, eles têm de 35% a 60% de argila. São menos permeáveis que os solos arenosos, como vocês podem observar aqui, acaba que a água fica mais retida, você vê que ele está um pouco mais úmido, né? Como a água fica mais retida, ela também vai reter os nutrientes aqui. E por último, os solos humosos ou umíferos. Nesse tipo de solo, há uma grande predominância de material orgânico, né? Que, como eu falei lá no início, animais, plantas em decomposição, né? Nesse tipo de solo também tem uma maior retenção de água e uma boa circulação de ar. Além disso, nesse tipo de solo, ocorre uma grande decomposição de organismos e isso vai fazer com que sais minerais sejam devolvidos ao solo e utilizados pelas plantas para o seu desenvolvimento. Assim, esse tipo de solo é excelente para o plantio. Com tudo que foi falado, você já pode então resolver os exercícios do livro da página 268 até 274. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem lá no grupo ou pode mandar individualmente, separadinha lá para mim. Até a próxima e bons estudos!